Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas e vou dessa vez cumprir uma promessa, né? Vamos falar um pouco sobre este tijolão publicado em 2008 para 2009 do John Kane, Vida e Morte da Democracia, tá certo? Antes de tudo, queria estar falando com vocês um pouquinho. Primeiro, inscreva-se no canal se você não é inscrito, esteja conosco, compartilhe os vídeos, curta o próprio vídeo e esteja com a gente. Estamos crescendo naquela situação de sempre, devagarinho, canal pequeno, sem nenhum salto, mas eu sei que tem um grupo muito legal e se você sabe de alguém que gosta de literatura, gosta de debate sobre livros, por favor, participe e inclua esta pessoa também para estar falando com a gente, tá ok? Bom, primeiro Marta, mais uma vez. Marta eu acho que a Marta já me deu uns 3 ou 4 livros, um inclusive eu trouxe pra cá. Ó, gente, se quiser me dar presente eu fico satisfeito, tá? Ela trouxe esse livro aqui, ó, A Cor da Coragem, da editora Valentina. Eu vou estar lendo A Guerra de um Menino, do diário do Julian Kurski na Segunda Guerra Mundial. Não conheço a obra, mas eu gosto demais de contextos voltados à história das guerras, mas principalmente dos dramas das pessoas que viveram esses processos e que estiveram sempre aprisionadas a movimentos, né, antidemocráticos ou então tentando lutar pela democracia, tanto na Primeira, Segunda Guerra Mundial e outros tantos movimentos que não nos fazem nada senão nos jogar para aprendermos e termos a retina da verdade, tendo menos paixão. Falar desse vídeo hoje vai ser um pouquinho difícil, né? Vocês sabem como é que está a situação. Então até as palavras eu vou ter que buscar. Vou tentar ter um cuidado com relação àquilo que aqui está descrito, porque o John Kane, ele, quando escreveu A Vida e Morte da Democracia, esta é editora 70, também é editora lá em Portugal. Eles fizeram isso em 2008 para 2009. Então, o que você tem em 2008 é um cenário ainda já com o ambiente de Lula, ambiente Obama, um histórico ainda impactante com relação às Torres Gêmeas, o contra-ataque feito ao Iraque, ali aquele movimento já próximo daquilo que a gente chamaria de Primavera Árabe, as convulsões sociais elas sendo já naquele período, né? E olha, quando eu falo naquele período parece que a gente está falando lá de um passado longínquo, mas não, você tem as questões correlacionadas à própria internet, os movimentos e alguns deles sob base de guerra híbrida, de inserção e de interferência dos países, interessados na divisão de outros países. 6 anos depois nós teríamos o golpe do Biden, e eu sempre vou dizer que aquilo ali foi um golpe na Ucrânia. Ou seja, você tem uma efervescência de situações acontecendo que podem sugerir de uma forma ou de outra que a sociedade tivesse que fazer revisão acerca da democracia. Eu costumo dizer o seguinte, gente, frases como amor, liberdade e principalmente democracia, pode parecer um pouco forte o que eu vou estar dizendo aqui, mas elas de algum modo se prostituíram. Elas perderam o seu poder de reflexão sobre ela. Ou seja, quando eu vejo diversas vezes nas redes sociais, eu amo você, uma pessoa, mas essas pessoas não têm relação. Como é que você pode dizer que ama alguém que você não se relaciona com ele? A questão da liberdade, por exemplo, você realmente é livre? Eu acho que não é não. Me desculpa. Eu não acho ser livre não. Você pode ser livre naquilo que você imagina que é, de pegar um carro, ir à praia, ou de
sair à noite, mas de alguma forma existe hoje um excessivo controle daquilo que você faz, daquilo que você deve ser, porque existem várias interferências que ditam a ordem midiática sobre o modelo de ser alguém do bem, alguém purinho, certinho, as políticas do politicamente correto, cada vez mais com uma fama tão grande de ditatoriais, não é? Que fazem com que você tenha um modelo limpinho, certinho. Eu fico muito preocupado com isso, porque acaba fazendo com que a gente passe a perceber que o dia todo ele é encenado pelas pessoas, né? Eu tenho uma obra que me parece muito importante, que precede séculos, né? Que eu acho que talvez ainda seja aquilo de melhor que eu possa ter lido sobre democracia e aquilo de melhor que eu possa refletir sobre democracia e que eu vou indicar a vocês, e é o próximo tijolão no futuro, né? Logo no próximo vídeo não, que eu vou estar conversando com vocês, que é a democracia na América, ou da América, do Alex Tocqueville. Tocqueville escreveu esse livro em 1835, demonstrando um cenário ideal, ou aquilo que ele lhe permitia achar ideal, com relação à formatação do cidadão norte-americano ou do cidadão americano, os projetos que realmente permeiam a ideia de liberdade, mas a identidade com a terra, o nativismo sendo montado, uma espécie de amor pelo país e condições cada vez mais, digamos assim, limpas, que propiciariam os Estados Unidos a ter o seu crescimento ao seu tempo. Óbvio, vocês sabem como eu sou crítico a muita coisa na história norte-americana, mas o Alex Tocqueville, ele nos traz um roteiro de virtudes da democracia que eu acho extremamente importante, a democracia da América. Esse aqui é da Edipro, né? E é uma edição integral e com comentários do próprio Tocqueville. E por que eu estou falando isso? Porque este livro dele, logo de cara, ele faz uma advertência, no primeiro parágrafo, inclusive é escrito advertência. Eu acho que a advertência que ele vai nos entregar em 1835, ela tem muita validade para aquilo que nós estamos vivendo agora, né? Diz assim: por maiores e mais repentinos que sejam os acontecimentos que acabam de sobrevir diante dos nossos olhos, está realmente levando a ideia com relação ao que ele vai escrever, com o ambiente norte-americano. Diz ele, o autor, ou seja, ele mesmo, da presente obra tem o direito de dizer que não foi surpreendido por eles. Esse livro foi escrito há 15 anos, sob a preocupação constante de um único pensamento: o advento iminente, irresistível e universal da democracia no mundo. Que seja então ele relido, nele se encontrará a cada página uma advertência solene que lembra aos homens que a sociedade muda de formas, a humanidade de condição, e que novos tempos se aproximam. A introdução, então, propõe que este evento acontecido na perspectiva do Tocqueville seria um evento que estaria ao lado da humanidade enquanto ela estivesse neste planeta. A ideia da democracia como algo inventado há 2.600 anos atrás, que é produzida pelo Keynes, ela é muito interessante nesse sentido, né? O Keynes é um cientista político radicado em Sydney, na Austrália, mas que também esteve na NABDZB, lá em Berlim, trabalhou muito com Anthony Giddens, tem outras grandes obras, de vez em quando ele aparece aí com alguns debates e algumas questões ainda correlacionadas às questões da democracia. Algumas coisas que eu vi no livro e eu senti falta
ele faz um apanhado muito grande da historicização da história da democracia, iniciando sobre o adágio e sobre a ideia do nascimento dela, não na Grécia antiga, não na Grécia clássica, não na Grécia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não na Grécia da paideia, né? Da Grécia dos aristos, das polis sendo construídas para o Keynes. Essa perspectiva ela vem pelo menos um século antes, na Mesopotâmia, seja em parte do Egito ou naquilo que seria hoje a Síria, aquela região, né? Então, ele vai fazer uma viagem de historicização, principalmente nos 2 primeiros capítulos, né? Ele vai definir, então, 3 pontos de ambiência e de perspectiva de análise de construção. No primeiro capítulo, ele vai tentar definir a história da democracia como assembleia, depois o modelo da democracia representativa e depois a invenção do termo democracia monitória, que apesar de ser altamente, na minha perspectiva, né, altamente engenhoso, ele é fabuloso, não no sentido que você possa estar imaginando, é que para mim ele está escrevendo uma grande fábula, né? O Keynes é um pensador exponencial, muito bem, trabalha muito bem aquilo que ele escreve, tem qualidade mesmo, conhecimento, ninguém aqui está questionando, nem mesmo a obra, muito menos o autor, mas ele sofre da mesma coisa que o Harari sofre, que é a relação muito íntima com as pautas concernentes à ONU, que acabam dando a eles uma ideia de que aquilo que a ONU deseja realmente vai acontecer, como, por exemplo, até um governo único no futuro. Essa é a visão do Harari, né? Já no Keynes, a questão da democracia monitória, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela é ao mesmo tempo extremamente engenhosa, mas ao mesmo tempo, na minha perspectiva, perigosa, e eu vejo de alguma parte, e aí que se torna perigoso eu estar falando um pouquinho mais sobre isso, porque eu estou conseguindo enxergar isso nas democracias livres, principalmente nos modelos norte-americanos ou estadunidenses, se você preferir, e no Brasil, tá? E quando se fala do Brasil, você sabe que há um certo perigo em a gente destacar algumas coisas. Bom, o primeiro momento, ele vai então definir, né, na democracia por assembleia, ele vai relatar como houve o nascimento desse regime, as questões voltadas aos modelos existentes de época, a ruptura com as tiranias, e eu estou falando isso de uma forma bastante, diria eu, bastante por passagem, porque eu estou querendo chegar lá na democracia monitória, né? Ele vai concentrar, então, todo esse arquétipo de situações que, a princípio, seria falando um pouquinho sobre a Grécia, mas aí ele tem uma grande sacada. Para ele, efetivamente, a democracia começa em alguns polos da cultura muçulmana, principalmente aquelas voltadas às suas reuniões não apenas religiosas, mas às suas reuniões de clãs, onde havia sim um certo fenômeno de organização que fazia com que o parlatório, que a conversa, digamos que os debates acerca do seu meio, da sua realidade, fossem diferentemente usados quando comparados ao Ocidente, né? Quando ele levanta, tem um capítulo dele aqui logo de cara, e não é à toa que ele fala sobre isso. Dá licença, gente. Quando ele começa falando de antenas, no capítulo 35, na página 35, na página 101, ele vai levantar do Oriente ao Ocidente, né? Então, é muito interessante essa visão que ele está nos entregando, que mesmo que nos parece aquela ideia que muitos de nós sabemos, que no mundo, no Oriente, né, fenômenos que vieram a acontecer na Europa Ocidental ou no Ocidente, já que ali a representatividade do Ocidente na época, eles foram retardados em relação àquilo que nós observamos na cultura muçulmana, na cultura oriental. Por exemplo, a renascença, né? O renascentismo junto aos muçulmanos ou junto aqui a toda essa região, ele precedeu efetivamente o renascentismo do século
XVI e a sua influência a partir também no século XVII na Europa. E ele precedeu 800 anos, mais ou menos, salvo engano, não é? Então, quando ele levanta essas questões todas, o que você tem na Europa seria uma espécie de condição que só tomou força porque, a princípio, ela esteve pautada, enraizada em todo o território muçulmano e na própria cultura muçulmana. Não houvesse isso, talvez a visão de democracia daquela região estaria apenas ingresso nos azulejos egípcios de época, que também aparece muito nesta concepção toda, né? É muito legal quando você tem um autor com coragem a quebrar alguns... Quando eu fiz filosofia, a discussão da paideia, a discussão da democracia, né? O conceito da polis, da cidade, o próprio Platão dizia que a democracia era o melhor dos piores modelos, né? E ele tinha uma tendência muito mais voltada ao sábio e comprometia-se muito a ideia dos aristos dentro da sociedade, e lá faz a divisão de toda a comunidade citadina da polis grega. Mas o que o Keynes aplica aqui sobre a democracia no campo das regiões muçulmanas é que ela tem um entrecorte da cultura muçulmana, tem um entrecorte da religião, tem um entrecorte de uma disseminação das mesmas condições nas mais diversas, digamos assim, nas mais diversas faces ou faixas da sociedade, e que isso tudo acaba trazendo para nós um aspecto muito importante. Por conta disso, ele começa a celebrar algumas percepções de como essas condições foram entrando aos poucos na Europa, uma Europa ainda feudal, uma Europa ainda com uma proeminência da Igreja, século XII principalmente, século X, toda aquela Idade Média, e ele deixa claro que há um hiato na história da democracia na Europa e não em outras regiões, que é mesmo a partir da queda de Roma e aí o surgimento do período feudal da Idade Média, mas principalmente ele vai destacar que se lá atrás você tem a democracia de assembleia pautada principalmente nos campos de dos muçulmanos no Oriente mesmo, ali um pouquinho mais ali, Euroásia também, em alguns estágios, quando o germe do que depois seria a democracia por representação representativa, ela vai sendo forjada aí por um medo no século XII, século XI, século XIV, mas principalmente o século XII, sobre os ibéricos e principalmente a Espanha e também Portugal, ante a possibilidade cada vez maior da invasão muçulmana ali na Península Ibérica. E aí é que surge, ele faz que no século XII esse processo que se dará nessa democracia representativa, o germinal que se dá na Espanha vai ter o seu ápice lá mais à frente na Revolução Gloriosa da Inglaterra. E nesse sentido, me parece que enquanto ele está apenas historicizando, ele joga para nós, porque já no segundo capítulo, quando ele está falando sobre a democracia representativa, no primeiro falando sobre aquela de assembleia, você começa a fazer reflexões de modelos que fazem com que a democracia seja um organismo vivo e que não tenha em si mesmo uma plataforma quadrada, fechada, condicionada, para que então a gente possa entender aquilo que o Tocqueville falou, que as sociedades se modificam e os projetos inserentes nela
também assim o fazem, e a própria sociedade que lida com esse processo também o teria. Óbvio que aqui dentro, na historicização, você vai ter, nos 2 primeiros capítulos, você vai ter uma gama de nomes, contextos históricos, os processos que vão fazer as transmutações do campo democrático, as idealizações, o próprio processo na Revolução Francesa, as questões que aferem isso anteriormente, as relações com as monarquias absolutas, lá mais à frente, com os títeres na Inglaterra principalmente, né, essas condições todas que acabam sendo colocadas por pautas inclusive filosóficas, o debate, né, dos empiristas, a visão da política dentro do campo da filosofia, a ideia de Estado, a ideia de propriedade, a ideia de individualidade, de cidadania, o campo da educação, com Rousseau, levantando um pouquinho isso mais à frente, já no iluminismo rousseauiano, mas todas essas condições, elas são levadas a ele destacar que, de alguma forma, a deteriorização das democracias representativas se dá justamente no seu nome. A partir do momento em que cada movimento do qual os representantes populares não começam a agir sobre aquilo que eles se prometeram ou se colocaram a fazê-lo, traindo os anseios daqueles que se sentem representados por eles, torna a democracia, ou dá à democracia, um risco da sua existência. E aí, quando ele vai consolidar todo esse aparato, ele deixa muito claro que o modelo, e aí o Tocqueville vem com força, por isso que essa percepção do Alexis é muito legal que você leia, é porque se existe um modelo na perspectiva de Keynes que deu certo no campo da democracia representativa, esse modelo que também tange a ideia de liberdade, ele está enfatizando justamente o processo inicial da democracia nos Estados Unidos. Aí fica muito claro, né? Então você tem a democracia por assembleia, a democracia representativa, e aí ele precisa lançar um problema para os nossos dias: a democracia monitória. Existe uma crítica de um pensador, um estimulante pensador, Christopher Robson. Ele tem textos muito interessantes sobre cidadania, sobre individualidade. Ele faz uma relação muito clara com Hobsbawm em alguns momentos no contexto da história, mas também dialoga muito com Zygmunt Bauman. É interessante você procurar o Christopher Robson. Ele levanta que a ideia da democracia monitória em Keynes, ele chega a alertar do perigo que ela possa significar, né? Qual a garantia que todas as mudanças que nós temos, ou que Keynes veio a identificar coletivamente, essas coisas serão suficientes para serem consideradas como reais no futuro? Ou até que ponto essa ideia do monitória, da autorregulação entre as pessoas, das perspectivas de pares que começam a surgir e que seriam efetivamente importantes à democracia para que ela pudesse ter nela mesma o seu próprio controle, não se perdendo, fica claro que ele vai levantar alguns players novos para que a democracia monitória dê certo, a partir dos fenômenos da internet, dos blogs, dos influenciadores, da própria mídia e da própria cidadania e seus, digamos assim, organismos internos, que dariam uma certa cinturão de segurança para que ela não se descambasse e não desfalecesse. Aqui eu também vejo, como o Robson, um problema sério, porque na minha perspectiva, né, o que os think tanks vão ajudar, o que os colunistas podem estar ajudando no resgate da esfera de segurança democrática. E a pergunta que eu faço: e se estas pessoas forem cooptadas por poderes maiores para nos darem uma sensação de algo que se diz democrático e não é? E aí eu tenho que tomar um cuidado danado, porque a democracia, ela se dá dentro de um aspecto
coletivo e dentro daquilo que se entende no campo da democracia, da filosofia política, ou mesmo da condição do que é o modelo de democracia, o Estado, a figura do Estado, que em alguns casos, no caso dos anarquistas, já não deveria nem existir, mas que dentro desse processo da república democrática, ou os seus poderes, eles precisam estar equidistantes, né? A ideia dos pesos e contrapesos, então executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, trazendo para os nossos campos, eles precisam estar ao mesmo tempo equidistantes, equilibrados, se autoconferindo, tanto em participação como, digamos assim, num comportamento monitório um do outro, né? Então, quando um tem mais força do que os outros, há um desalinhamento daquela proposta signatária. Só que ele não levantou algumas coisas que eu queria estar conversando. Como é que a gente pode ter, então, essa noção quando um dos elementos ou dois deles estão em crise, ou mais, quando parte deles são cooptados, né? Há aqui uma vantagem desse livro, né? A gente não pode bater no Keynes, não, nesse sentido. É o primeiro grande livro falando de democracia na virada do século XX para o século XXI, tendo por fundo todo o ambiente que eu falei lá no início do vídeo. Então, a gente não pode virar o rosto para o Keynes. E a gente também não pode crucificar o Keynes por ele ter tido uma perspectiva de um tipo de democracia em 2008. Hoje, em 2022, tenho absoluta certeza que nós vivemos um mundo completamente diferente daquele de 2008, as velocidades de comunicação cada vez maiores, né? Achei ele muito pobre na análise, por exemplo, da terceira, quarta maior democracia do mundo, que é o Brasil. Em 2008, o Brasil estava assim, bem falado, né? Estava bem discutido, e depois nós vimos o que aconteceu, mas o Brasil é um país, é uma democracia importante no contexto da geopolítica. E aí vai, né? A democracia atual, ela pode ser mobilizada em parte por aquela coisa que era a democracia de assembleia e ainda com o pé na representativa. Eu acho que a nossa democracia ainda tenta ser, pelo menos no ideal, uma democracia representativa. Porém, representativa de quem? De quais influências, né? E essa historicização, ela cabe, para mim, a ser avaliada em alguns assuntos. Por exemplo, como é que se dão as democracias quando você tem órgãos externos a ela que determinam como elas devem ser, dando a elas uma ideia homogênea de comportamento? Pergunta que eu faço a vocês: a democracia brasileira é igual à democracia na Índia? A democracia canadense, ela precisa ser exatamente igual à democracia, trazendo aí na Austrália, ainda que tenha muitas similaridades, ou mais do que isso, da África do Sul, que tem diferenças não apenas sociais, mas inclusive históricas e de temperatura mesmo, né? Como é que se dá hoje, como é que o Keynes consegue entender esses grandes castes empresariais? Como é que a gente consegue entender essa influência de grandes riquezas no mundo e do rentismo que faz com que o capital seja volátil, viajando por países sem necessariamente reconhecer as suas fronteiras nem as suas características? Ou seja, não como no jogo do War, os países não são mais vistos como mero territórios, eles são vistos como ativos financeiros, né? Como é que eu posso trabalhar a questão da democracia quando o PIB do Uruguai é menor do que o faturamento de uma grande empresa? Eu não vou citar nomes, tá, gente? Por favor. Uma mega grande, hiper, super empresa conhecida no mundo todo. Como é que eu posso compreender, na realidade geopolítica, a manipulação que esses poderes têm e sobre a ideia do globalismo cada vez mais visionário? Como é que eu posso pensar a democracia nesses estados todos depois dos eventos de saúde, que eu também... Veja só como eu não posso falar um monte de coisa. Será que eu estou vivendo democracia mesmo e não poder falar, inclusive, aquilo que eu gostaria de estar falando? Quer dizer, será que eu vivo uma democracia dentro do ambiente digital?
E aí voltando, como é que foi o comportamento, ou quem monitora o quê, quem vê o quê, quem tem a atitude de, a autoridade de monitorar o outro e dizer ao outro sobre superfície de cientificista ou científica, mas como é que isso pode ser projetado diante dos eventos que aconteceram em 2020, 2021 e 2022 no campo da saúde, que nós ainda vivemos. Como é que se trata a questão do rentismo? Será que a democracia monitória não se pode tornar algo voltado à nova língua e o Ministério da Verdade, na obra do George Orwell, 1984? Será que hoje a relação, quando ele analisou em 2008, onde ainda existia um mundo unipolar, agora indo para um mundo multipolar, ele pode inclusive definir que a democracia será realmente um modelo universal, ou isso só se trata de um romantismo, principalmente do campo europeu e principalmente do campo ocidental, em querer replicar não as democracias de cada país, mas as democracias inventadas nos seus territórios para esses países? Essa, para mim, são coisas que me trazem muita dificuldade. O rentismo, que já em 2008 existia, o rentismo hoje, o modelo de trabalho que está sendo disposto nas nossas mãos, as representações de defesa de trabalhadores, ou elas são efetivamente defendem trabalhadores ou se utilizam da massa de trabalhadores para também ter poder no jogo mais aberto e talvez mais sujo daquilo que a gente chama de democracia. Então, o que eu considero no livro? Primeiro, ele é um livro para você ler o ano todo. Você vai precisar estar lendo ponto a ponto, porque são inúmeras informações que o Kennedy dá, principalmente nos 2 primeiros capítulos. Inúmeras. Algumas, sinceramente, eu fui extremamente surpreendido, muito surpreendido mesmo. E a terceira é uma tendência que ele compreendeu, que seria algo mais condizente para o futuro. Eu sou muito realista nisso, sabe, gente? Volto aqui àquela tríade que eu falei: amor, liberdade e democracia são palavras vazias, elas precisam de conteúdo nos atos. E conteúdos nesses atos é na verdadeira interpretação do significado dessas palavras e que tipo de peso elas têm nas nossas vidas. Eu posso estar falando em nome da democracia e sendo um tirano. Eu posso dizer que matei por amor. Entendeu? Eu posso, em nome da liberdade, prender pessoas. Então, me parece que esse conflito ético que o livro nos levanta acaba sendo um bumerangue para ele mesmo. Até que ponto o John Kennedy interpreta a democracia? E aí eu acho interessante, e eu não vou falar aqui os pontos que ele deixa claro como importantes e perigosos para a continuidade da democracia. Aí vai uma outra coisa que para mim é muito complicado. Será que para alguns países a democracia é querida, ela é importante pelo fato deles nunca terem vivido com o modelo da democracia? Será que é isso que os cidadãos daquela região querem? Aí é um quesito meramente filosófico, gente. Eu não estou dizendo que devam deixar de ter. Eu só acho que a democracia, como aí ele mesmo coloca, ela tem várias matizes e diferenças. E o que eu vejo hoje é um produto enlatado do ser democrático. Então eu não tenho que pensar a democracia como um democrata norte-americano ou como um republicano. Será que Brasília pensa a democracia como o resto do Brasil? Será que a gente conhece a Amazônia quando a gente chama a Amazônia brasileira, e é mesmo, mas quando a gente consegue sair da literatura municipal de relação política? Porque na verdade você vive política nos seus municípios. O prefeito e o vereador são talvez os símbolos políticos de representatividade mais próximos seus e meus. E aí a gente vive hoje todas essas situações que nós estamos percebendo, que me parece sim uma certa insatisfação com o canto da sereia da democracia.
que é justamente a questão do voto, é a questão da pureza do voto, da força do voto como um dos instrumentos. Não é só o voto um instrumento da democracia, tá, gente? A democracia não pode ser perspectivamente olhada apenas pela conta do voto. Isso é muito pequeno. Mas a pergunta é: quantos democratas hoje falam sobre democracia? E aquilo que eu digo, né? A questão da política, para mim, a política ela é muito quente quando está nos tribunos para as pessoas, para fora. Ela é muito, a política ela é muito quente para os discursos, tá? Muito quente, muito apaixonada, muito libertária, muito tudo. Mas eu acho que o grande problema da democracia hoje, o câncer da democracia hoje, é que ela é muito fria, e sempre foi, né? No pragmatismo das salas fechadas e no frio delas na escolha das coisas que essas pessoas vão determinar à frente, mesmo que inflijam rasgar as promessas que antes elas deixavam. E aí o Keynes deixa para fechar uma coisa muito legal. Nunca é aquele que vota o culpado pela atitude daquele a quem se deu o voto. A responsabilidade dos êxitos políticos no campo do executivo ou mesmo no legislativo, elas estão enquadradas nos seus personagens políticos. Se eles não cumprem a promessa, não é o povo que errou por votar nesse ou naquele. Se eles não cumprem a promessa, é uma perspectiva do Keynes, tá? Essa responsabilidade é deles e não do povo. Eu daria um adendo. Existem certas coisas que a história não te permite errar 2 vezes. Tá aí a minha visão. Ela não permite você errar 2 vezes. Não espere votar na mesma coisa achando que a mesma coisa vai fazer algo diferente, mesmo que ela diga que vai fazer. Tá bom? Bom, tá aí. Minha paga. Tentei passar mais ou menos a ideia do livro, o conteúdo, a forma como o Keynes é muito forte. Olha, adorei a forma que ele escreve o 3º capítulo. A outra é historicizada, por isso que de vez em quando me lembra até, em alguns aspectos, me lembra até o Hobsbawm mesmo, na sua elaboração das eras, né, do seu conteúdo de eras. Aliás, eu quero trazer um dia o Hobsbawm para a gente fazer um diálogo com ele. Mas, em geral, é uma obra cativante, que você tem que ter um nível de querência reflexiva muito forte, uma vontade de leitura e principalmente uma marcar e inclusive discordar de muitas coisas ou de algumas coisas que o autor nos deixa, tá certo? Lembrando a todos vocês, no final, que eu também estou no Rainbow, já que as redes hoje em dia são extremamente democráticas, elas aceitam a opinião, você pode falar o que quiser que não lhe acontece nada, e se você falar alguma coisa que for uma injúria ou difamação, aí sim haverá dentro do contexto democrático a forma como você será, digamos assim, inquirido a responder em tribunal, né? Então ninguém te tira o canal, isso não acontece. Pelo contrário. Então, mas como isso está tão aberto, tão legal, eu também tenho lá no Rainbow, tá? Então, tenho virando as páginas lá no Rainbow. Se você puder estar indo se inscrever por lá, eu te agradeço bastante. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, gente. Um grande abraço, até a próxima. Não vou prometer livro nenhum. A gente fala já semana que vem. Até logo.